A dissolução do casamento. Causas de extinção. Segundo art. 74, as causas de extinção do vínculo do casamento são: a morte de um ou dos dois cônjuges simultaneamente. A declaração judicial de presunção de morte, que se equipara à morte. O divórcio noutros códigos considera-se também como causa de extinção do casamento, a declaração de nulidade do matrimônio pela via judicial, mas o vício vai se reportar ao próprio acto que deu origem ao casamento, sendo que então estaremos perante um casamento inválido, ao contrário do que se verifica naqueles casos em que há um casamento válido mas que vai ser dissolvido ou por morte ou por divórcio. Separação judicial de pessoas e bens. Era um instituto reconhecido no antigo Código e que se baseava no facto de não ser reconhecida a dissolução do casamento por divórcio, sendo somente permitido aos cônjuges a sua separação legal. A separação judicial mantém o vínculo matrimonial entre os cônjuges, sendo assim uma forma de suspensão da vida conjugal que não dissolve o casamento. Os seus efeitos legais são muito diferentes dos do divórcio, sobretudo o que se refere aos efeitos pessoais. Divórcio dissolve o vínculo do casamento. Separação suspende alguns deveres recíprocos dos cônjuges. Deixam de estar sujeitos a dever de coabitação e assistência, sem prejuízo do direito a alimento. A mulher continua a ter direito ao nome do marido, perdendo-o só em caso de comportamento indigno ou decisão judicial. Já no campo patrimonial, os afectos do divórcio ou da separação são os mesmos, assim como também aos filhos é direito sucessório. Como situação familiar de caráter estável, a separação de pessoa e bens estava mesmo sujeita a registro e constituía um estado civil. Mas era uma situação transitória e que poderia terminar com a morte de um ou dos dois cônjuges, para reconciliação ou pela conversão em divórcio. A declaração judicial de presunção de morte deriva de uma declaração feita pelo tribunal quando alguém desaparece sem saber o paradeiro, havendo fortes indícios da sua morte. Arts. 76 e 77 têm como pressuposto o decurso do prazo de 3 anos sobre as últimas notícias. A existência de fortes indícios de que ocorreu a morte. A morte é presumida porque não há verificação direta do caso, mas faz-se derivar da presunção os mesmos efeitos jurídicos da morte. Os seus efeitos legais são os seguintes: dissolução do casamento a partir da sentença do trânsito em julgado da decisão. No caso de reaparecimento do cônjuge, os efeitos da sentença que declarou a dissolução do casamento mantêm-se salvo se os ex-cônjuges quiserem a revalidação do casamento e se nenhum deles tenha contido outro casamento. Se o casamento for reavaliado, é para todos os efeitos não tivessem havido dissolução. Neste caso, a revalidação tem efeitos retroativos.